Um bom dia a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu venho nessa manhã dividir com os irmãos uma palavra de Deus. Agradecer a oportunidade na vida da irmã Vanessa, responsável pelo nosso culto de oração. A vida do nosso pastor Joilson, presidente da obra. Como todos sabemos, a nossa igreja está respeitando as ordens que nos foram impostas pelos nossos governadores, presidente e governadores, e estamos com as portas fechadas, mas o nosso corpo, como obra, como corpo de Cristo, continua ativo, e temos essas ferramentas disponíveis, como as lives, os cultos online e todas as ferramentas das redes sociais, para que possamos continuar sendo alimentados pela palavra e alimentar os irmãos. E essa troca mútua deve continuar até que, no tempo que o Senhor permitir, nós possamos voltar à nossa igreja física, possamos estar juntos, se abraçando, orando junto, estando junto também como corpo. Saudade é grande, mas no tempo do Senhor nós estaremos lá. Enquanto isso, nos guardemos, reguardemos e confiamos que o Senhor em breve vai permitir que tudo se restabeleça. Eu queria dividir com os irmãos uma palavra que está no livro de Lucas, Lucas capítulo 12, e a palavra diz assim. Eu queria ler com os irmãos o versículo 23 e o versículo 31. Lucas 12, 23 e 31. A palavra do Senhor nos diz assim: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. 31. Não tenham medo. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra foi aberta e que o teu nome seja exaltado, a tua glória manifestada, e que o propósito dela, Senhor, alcance os corações a qual ela está direcionada. Eu oro, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Livro de Lucas, juntamente com Mateus, em específico, são os dois únicos livros dos evangelhos sinóticos que fazem referência a essa parábola. Interessante lembrar que o Senhor Jesus está falando por meio de parábolas que são narrativas, né, que fazem analogias sobre o dia a dia, só que de forma, como que eu posso dizer, complexa e simples ao mesmo tempo. Elas explicam conceitos espirituais no nosso dia a dia, e é dessa forma que o Senhor Jesus estendeu diversas palavras, como nós bem sabemos aqui na palavra dele. O que antecede esse texto é que o Senhor Jesus vai falar sobre uma parábola também, sobre um rico insensato, que aquele homem tem para si de guardar, de fazer riquezas, e o Senhor Jesus ensina a ele que ainda naquela noite na qual ele disse que deveria fazer aquilo, a morte poderia levá-lo. Então, o que antecede é que o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ter muito cuidado com a questão das riquezas, que essas coisas não devem aprender o nosso coração, porque ali onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E aí o Senhor Jesus vem, e é interessante lembrar que em Mateus 6 não, mas no capítulo de Lucas, a palavra do Senhor começa dizendo assim, no versículo 22: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Interessante lembrar, sempre que nós olhamos para a palavra e o Senhor diz os seus discípulos, é sempre uma referência à intimidade, a estar perto, àqueles que Ele confia. Então aqui o Senhor está trazendo para perto a sua igreja para falar de que maneira nós devemos viver perante ao quê? Aos anseios dessa vida, diante de tudo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Uma pandemia que tem já ceifado a vida
de uma massa de pessoas, de uma pandemia que tem preocupado quanto à questão da saúde na qual nós devemos nos guardar, porque é um inimigo intangível, invisível, nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, e um inimigo que tem causado um pânico, ceifado vidas, e um inimigo também que tem gerado uma confusão enorme na economia do mundo. Na economia do mundo. Pensemos juntos que quando nós ficamos desempregados, ou quando você tem uma empresa e quebra ou precisa recomeçar, você, sem recursos, você precisa de um determinado tempo para se refazer na vida. E como tudo começa na nossa casa, não é diferente. Nós estamos num país e temos um globo terrestre passando por isso. Então, a preocupação, além da saúde, ela nos leva a entender que se nós voltarmos a nos restabelecermos, se o Senhor não nos tirar desse mundo, ou se Ele não voltar antes, quando Ele permitir que tudo se restabeleça à normalidade, quanto tempo ainda levaremos para, ao menos, colocar em ordem essas questões? E nada mais propício do que um texto que eu estava pensando nas questões da vida, e o Senhor Jesus me trouxe à memória esse texto, que ele vai falar sobre as preocupações da vida. Meus irmãos, creio que assim como você, assim como acho que o mundo hoje, né, eu estou enfrentando dificuldade, problema, estou a princípio preocupado. Obviamente, não, assim, o que está acontecendo hoje está evidenciado na palavra. Mateus 24, Marcos 3 vai falar sobre o princípio do fim. O Senhor nos alertou, Ele nos avisou. Nada é novo perante a palavra de Deus. Porém, quando nós vamos viver a situação, quando nós vamos na prática de vida viver, os nossos sentimentos afloram. A nossa preocupação, a nossa tristeza, a nossa ansiedade. Há pessoas já com sentimentos de depressão, além de tudo que está vivendo, além de todas as doenças que nós temos, que já imperam em nosso meio, agora mais essa que tem gerado toda essas questões. E tudo isso tem levado pessoas também, além da questão da saúde física, saúde mental. Por quê? Por causa da preocupação, por causa do anseio, por causa de problemas que talvez hoje nesse momento sejam insolúveis. E essas coisas podem nos levar a perder a fé. E o Senhor Jesus, na tua infinita, inerrante e poderosa palavra, e nos ensina de que maneira nós devemos viver esse momento, passar por esse momento. É um texto que fala sobre as preocupações da vida. Nós escorremos o texto, ele vai falar sobre a comida e sobre o vestir, ou seja, ele vai falar sobre as necessidades básicas. E essa é a nossa preocupação hoje. A nossa preocupação hoje não é se você tem grana, se você não tem, se você tem recurso, se você não tem. A preocupação é que as necessidades básicas das nossas vidas talvez não estejam sendo supridas. E eu queria trazer uma palavra de Deus para você nessa manhã, para dizer para mim e para você que o Senhor Jesus, a palavra dele que diz, ele cuida de nós. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que ele possa mentir. Então ele cuida de nós. A palavra dele afirma isso. Busquem, pois, versículo 31. Busquem, pois, o que? O reino de Deus. E o que? Essas coisas serão acrescentadas. Alguns pregadores conjugam essa palavra, essas coisas, com estas coisas, ou as demais coisas, não. E o Senhor Jesus está falando que o quê? Que essas coisas serão acrescentadas, ou seja, as necessidades básicas para a nossa sobrevivência serão acrescentadas. Então, meu irmão, nessa manhã, se você está passando, se você está preocupado assim como eu, se você está ansioso, se você está enfrentando os mais diversos problemas, além tudo aquilo que nós já vivíamos, descanse, meu irmão, fique tranquilo, porque o Senhor Jesus
nos garante que as necessidades básicas de nossa vida, Ele vai nos dar. Mas o que o Senhor Jesus quer nos ensinar com essa mensagem? Eu fiquei preocupado, lendo, entendendo, querendo buscar uma revelação. O que o Senhor quer nos mostrar aqui, diante dos anseios dessa vida, diante de tudo que nós estamos vivendo, o reino de Deus é o que importa. O reino de Deus é o que importa. Vamos nos lembrar aqui, só fazer uma referência linda aqui de como o Senhor cuida de nós. Ele vai falar das aves do céu, ele vai falar dos lírios do campo, ou seja, as flores. Primeiro de tudo, Gênesis 1, 28 e 29 nos ensina que quando o Senhor criou céus e terra, tudo Ele fez, tudo Ele criou e nos deu como responsabilidade, como liderança. Seria nós nós que devemos dominar tudo isso. Mas num momento como esse, nós vemos claramente que são essas coisas que nos dominam. São os anseios da vida, são as questões. Foi tudo aquilo que Deus criou e deu sobre a nossa responsabilidade que nos dominam. As aves do céu, ele diz que não ceiam, não tecem, ou seja, não produzem, e ele alimenta. Os lírios do campo, uma flor que ele nasce, que tem um aroma, que tem um perfume. Salomão, com toda a glória dele, vamos trazer para aquele contexto cultural, que Salomão, o homem mais rico que houve nessa terra, deveria andar realmente de forma esplendosa, gloriosa. O Senhor diz que nem Salomão, com toda aquela glória, com tudo aquilo que ele tinha, aquilo não se comparava ao esplendor da glória de Deus, ao lírio do campo, ao lírio, uma flor que o Senhor Jesus faz nascer, faz morrer, cria em um determinado lugar aqui e outro ali, e nada daquilo, nem todo aquele esplendor, toda aquela glória não se comparava ao lírio. Então o Senhor Jesus está no... Isso é o que? E esse lírio aponta para Jesus, ou seja, a formosura de Cristo. Jesus está fazendo essa referência. É o que? É a formosura. O lírio representa a formosura, que é Cristo. É Cristo que tem o bom perfume. É Cristo, é Jesus que tem a glória. Em meio a com toda essa contextualização aqui, meus irmãos, eu quero lembrar e reafirmar: busquem o reino de Deus. Vamos buscar o reino de Deus. Vamos buscar a presença do Senhor. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. É isso, a palavra do Senhor está nos lembrando aqui, ó, as necessidades básicas da vida, a minha, a sua. O Senhor vai suprir, Ele vai me usar para suprir a sua, Ele vai usar você para suprir a minha. Mas o que Ele está falando é assim: busquem o meu reino. Colossenses 1,13 diz assim, que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe da luz. Ali é o princípio do reino de Deus. Quando Ele nos tira das trevas e nos põe na luz, nos põe para viver no reino de Deus, no reino dele já aqui. O presente aqui, Lucas 17:21, nos ensina que nós temos bem-aventuranças eternas. São eternas as bem-aventuranças que nós temos perante o reino de Deus na nossa terra. Vamos nos lembrar que aqui um texto assim que nos traz a referência, assim, quando Marcos vai dizer quando em Marcos 10:15, quando o Senhor Jesus vai falar com os discípulos, ele diz assim: deixem as crianças, porque a elas pertencem o que? O reino dos céus. O Senhor Jesus está falando assim, que elas continuem independentes, que vocês continuem com essa pureza, que vocês continuem dependentes de mim. O convite para o reino dos céus, o reino de Deus é que o que? Sejamos dependentes e puros. Nesse momento de amargura, tristeza, dor, preocupação, anseio, continue dependendo de Cristo. Continue dependendo de Jesus. Ele tem o reino dele nos é preparado aqui, como Romanos 14:7 nos ensina que o reino do céu não é comida, não é bebida, mas é o que? É a justiça, a paz e a alegria. E o que? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Só Ele, nesse momento,
que o mundo, que está escrito aqui na palavra do Senhor, aqui no versículo 30, que diz assim, que quem corre atrás de todas essas coisas são os pagãos, que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos dando direção. Mas espera aí, irmão, você está falando que então que eu não devo correr atrás? Não, reafirmo tudo que eu disse lá atrás, preocupado, preocupado com problemas, com questões que nós temos que sanar. Mas o Senhor Jesus nos traz a lembrança, essas coisas, quando o Senhor restabelecer tudo, que nós andemos de forma dependentes dEle. Como eu disse, Marcos 10,15, o reino dos céus pertence às crianças, ou seja, aqueles que são puros de coração e que dependem do Senhor, Lá atrás, quando Daniel vai falar sobre o quinto reino, ele fala sobre os 4 reinos e vai falar sobre o quinto, Daniel 2,44, ele vai falar que chegaria um reino na qual não haveria mais essa bagunça, essa injustiça, e haveria um governante fiel, justo. Meus irmãos, que nessa manhã, diante das preocupações da vida, nós possamos se preocupar com o reino de Deus, em viver a vontade de Deus, em saber que Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida. Mateus 16 vai dizer que em meio aos anseios, em meio às preocupações, um jovem rico não é do jovem rico, não. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25 vai dizer assim, que o Senhor Jesus diz Pera aí, meus irmãos, vamos achar aqui, para mim não. Mateus 16, 25. 16, 25. Só um momento, para que eu não fale aquilo que não é a Bíblia. Para que eu não fale aquilo que não é a Bíblia. 16, 25, é isso. 16, 25. Quando o Senhor vai falar sobre isso, quando Ele vai falar sobre morte e ressurreição, e Jesus vai explicar para os seus discípulos que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia, o que ele diz? O que ele diz para que nós pudéssemos acompanhá-lo, ter uma vida com ele? Mateus 16, 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, perder o que? A sua vida, por causa de quem? De Jesus, por minha causa, a encontrará. Ou a abertura do texto, quando eu trouxe essa palavra de Lucas, versículo 12, eu li o versículo 23 que diz assim, eu li o versículo 23 que diz o quê? Que o Senhor Jesus diz assim: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. E o Senhor Jesus, ao falar que Ele vai voltar, que é necessário que Ele fosse, mas que Ele vai voltar, Ele diz para mim e para você que se nós quisermos salvar a nossa vida, nós devemos perdê-la. Porque se nós perdemos a vida por causa dele, nós a encontraremos. Nessa manhã, os anseios, as preocupações, os problemas, saiba que Jesus, as necessidades básicas da sua vida, da minha vida, o Senhor vai cuidar. Mas o que Ele tem para nós é o reino de Deus. É o reino de Deus. Que a igreja continue firme, ministrando a palavra, socorrendo em oração, socorrendo com os mantimentos, na possibilidade de cada um. Ele está vendo, Ele está enxergando, socorrendo com remédio. Nós não sabemos de que maneira cada um pode se disponibilizar, mas o que Ele tem para nós não são as preocupações da vida, mas é o reino de Deus, é o reino com Ele, na qual nós já vivemos aqui, nesse tempo, nesse tempo presente nós já vivemos o reino de Deus, porque nós temos o Espírito Santo, como eu disse lá, Romanos 14, 7.
Não é comida, não é bebida, mas é o amor, é a paz, é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que você tenha um sábado de paz, que o amor de Deus, o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo te conduza, guarde a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus continue sobre a sua vida, te preparando, te conduzindo, porque é chegado o reino dos céus, nós já vivemos, e nós aguardamos pelo aquele que é o reino do céu futuro, onde nós estaremos na glória com o Pai. Receba essa palavra, receba essa palavra, confie, descanse. As necessidades básicas da sua vida é o Senhor Jesus. Ele não é um homem para que minta, ele promete, mas ele pede para que você busque o reino dele, porque as demais coisas serão acrescentadas. Beijo no coração, fiquem em paz e que Deus seja louvado.